Olá, pessoal. Eu quero conversar com vocês hoje, trazer algumas reflexões, né, sobre uma das coisas que foi importante na minha carreira e espero que tenha sido importante para muita gente, né, que foi a publicação de livros. E hoje eu vou comentar exatamente sobre a publicação do meu primeiro livro, ok? Não foi nada muito planejado, nem era aquele sonho de consumo, nossa, quero ter um livro, né? Eu estava lá tentando publicar meus trabalhos, fazendo as coisas e aprendendo, né, com revistas boas e tal. Eu estava fazendo isso. Só que eu dava cursos, né? Eu sempre gostei de ensinar, eu dava cursos sobre redação, metodologia, um pouquinho de filosofia da ciência, né? E nesses cursos, lógico que, né, você faz um curso, o pessoal gosta, vão convidando, eu ia aqui, ia lá, ia lá, ia lá, as pessoas vão convidando, né, e eu ia. E estava num volume grande de cursos, né, eu achava pelo menos que era grande para mim, e eu tive a grande ideia, falei, poxa, se eu publicar um livro, as pessoas têm o material, têm o livro, e não preciso que eu fique indo dar cursos em vários lugares do país. Essa foi a ideia. Coincidiu que uma amiga minha, a professora Yuri, já aposentada aqui do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, da Unesp, ela estava cuidando de um programa da CAPES, do PET, que eu havia passado para ela quando eu deixei o programa, e ela resolveu de fazer uma série de cursos, de aulas, né, comigo sobre a questão de ciência, metodologia, esses cursos que eu dava. Tá. Aí ela veio perguntar se eu podia e tal, né? E esses cursos seriam à noite, que era o horário que sobrava livre, porque manhã e tarde os alunos tinham aula. E seria um curso assim, uma noite por semana, durante algumas semanas, até concluir o curso. Eu falei, eu topo. Aí é que veio a ideia, casada com a questão do livro. Falei, eu topo nesses termos, então a gente faz assim, numa segunda-feira à noite, a gente faz a aula. E aí, ao longo da semana, eu vou escrevendo essa aula. Depois eu dou a segunda aula, escrevo a segunda aula ao longo da semana, e com isso na minha cabeça, agora eu saio com o livro, né, já esboçado pelo menos. Nunca tinha escrito um livro na vida. Tá? Então, combinamos e começamos assim. Fui lá, dei a primeira aula, a primeira semana, escrevi várias coisas, então foram várias páginas, né, da primeira aula, que era uma aula de 3, 4 horas. A segunda semana foi assim também. Eu acho que até a terceira eu consegui mais ou menos fazer. E cada aula era um capítulo do livro, tá? Depois não deu mais tempo. Aí entravam outras coisas na semana, estava complicando, né? Com aulas, outras atividades que eu tinha. Aí eu continuei dando aula para eles, mas sem conseguir naquela semana fechar o capítulo. Só que eu já tinha um começo, né? Já tinha um começo, isso me estimulou. Aí eu fui aos poucos, independente, ou seja, de uma forma não sincrônica com as aulas, eu fui aos poucos escrevendo os capítulos, tá? Não lembro exatamente quanto tempo eu levei, não lembro se isso foi em 97 ou em 98, né? A primeira edição ela surge em 98, segundo semestre de 98, 1998. E, e, é, e essa então, assim, eu conseguia, né, levar, foi aí, esses cursos devem ter sido lá para 97 ou até começo de 98, não lembro exatamente. Bom, o fato é que eu acabei fazendo um texto, imprimi, né, aí buscava umas, uns tipos de letra, né, que fosse assim interessante, que fosse legais, que parecia já livro, né? Naquela época tudo era novidade para gente, imprimia, né, como se já fosse um livro. E fiquei com aquele manuscrito ali na mão, passei para algumas pessoas que leram, fizeram algumas sugestões, coisa e tal para mim,
como era o procedimento natural, né? Foi para o meu orientador, foi para o professor Wagner Valente, lá do Jabuticabal, foi a pessoa que me abriu grandes portas. Enfim, foi para algumas pessoas, né? E, e recebi tudo isso, fiz minhas ponderações e acertei o formato final. Tá? Acertei o formato final e fiquei com o livro para publicar. E foi aí que, conversando com o professor Wagner, eu, eu olhei e a gente discutia bastante coisa, as nossas ideias afinavam muito bem. Eu pedi para ele se ele não podia ver para mim a questão da correção do português, porque a esposa dele, na época, ela era uma pessoa que conhecia muito bem a língua portuguesa e fazia coisas assim, ou podia fazer coisas assim. Não sei se ela fazia, provavelmente não, né? Mas assim, ela podia fazer. Aí eu pedi, ele levou, ela fez tudo certinho e tal, e eu fui acertando tudo em função das correções gramaticais dela, coisa e tal, e o livro ficou pronto. E foi o Wagner que me sugeriu publicar lá na editora que existe dentro da Unesp, lá no campus de Jabuticabal. E ele que me apresentou, foi lá, apresentou, abriu aquelas portas, não é? E eu é, tive a chance de então começar a ver como a coisa acontecia e publicar meu primeiro livro, tá? Publicar meu primeiro livro. E foi tudo bem. Eles me pagavam um direito autoral conforme vendia os livros e a coisa corria bem. Eu nos cursos eu acabava levando os livros também, ajudava a livraria, né? Mas eu recebia um percentual que a livraria me pagava. Eu não lembro quanto era, mas me parece que era algo em torno de 30%. Em termos editoriais, isso já é um valor muito alto. Tá? É difícil chegar numa editora grande comercial, claro, é uma editora acadêmica, com outra pegada e tal, né? Mas uma editora comercial, para você ganhar 30%, você tem que ser muito bom. Né? Talvez um cara assim, consiga publicar livro em vários lugares do mundo. Mas, enfim, eu eles falaram, eu não tinha noção se ia pagar 10%, 20%, 80%, 50%, não tinha noção. Ah, é 30%, 30%, tá bom, eu não estava preocupado com isso, não é? Não estava preocupado com isso. Aí foi o primeiro livro, vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o meu primeiro livro, Ciência da Filosofia, publicação. Eu tinha alguns títulos em mente, e o título que eu mais gostava era A Prática da Publicação, A Prática da Ciência, alguma coisa assim. Era A Prática da Ciência, eu acho. Eu gostava desse título. Só que, no final, eu acabei fazendo uma lista de títulos que eu tinha e deixei na seção de pós-graduação, colocado lá para os alunos que aparecessem por lá, que aparecia bastante gente lá, que eles dissessem, que eles marcassem ali na frente, né, qual daqueles títulos eles comprariam. Tá vendo? Já estava, né, pensando em alguma coisa. Aí, esse título aqui foi o título que mais venceu. Apesar do termo filosofia, tá? Que é um termo que o cientista, às vezes ele olha meio com desdém, às vezes ele tem um pouco de medo porque ele não conhece e tal, eu achei que um termo que poderia afastar pessoas potenciais, né, que poderiam se interessar pelo livro. Não, pelo jeito não. Então eu escolhi esse título em função dessa escolha. Tá? A capa, eu pedi um colega meu, né, que ele foi fazer que ele fizesse de um certo jeito que eu queria. Ele é um professor da bioestatística aqui, né, faz tempo que eu não vejo, muito tempo, e acho que deve ter aposentado já também, não sei direito, tá certo? E ele, eu já vou falar para vocês aqui, professor José Raimundo, isso mesmo, José Raimundo, Raimundo, então, Raimundo, que fez com muita gentileza essa capa para mim, tá? Eu pedi para ele que ele fizesse uma capa que tivesse uma figura, fizesse um desenho, não sei como seria, em que mostrasse que as coisas podem ser vistas por alguns ângulos. Naquela época eu estava assim, eu estava incomodado com a questão daquelas
coisas absolutistas, né? De que isso é assim, não sei o que lá, verdade científica, não sei o que. Eu estava incomodado com isso. Isso, óbvio, já estava resolvido, mas eu ainda estava vivendo isso, eu não concordava com essas coisas absolutistas, e eu estava ali no meio caminho entre cair para um lado mais relativista ou, enfim, sei lá, fazer alguma coisa, né? E esse lado relativista, ele começou a ficar muito forte comigo. Depois que eu fui entender, algumas décadas depois que eu fui entender direito, né? Pelo menos uma década e meia, depois que eu fui entender direito como acertar tudo isso. Mas no começo eu só sabia assim, não, mas eu posso ver de um jeito, outro pode ver do outro. Que é mais ou menos o que os pós-modernistas falam hoje, né? Só que eles falam num extremo e eu não falo nesse extremo. E eu consegui temperar isso daí, mas bem mais para frente. Isso não está nessa primeira edição do livro. Na última edição, na penúltima edição do meu livro, isso já está mais bem ponderado lá dentro. Tá? E ele fez esse desenho aqui, ó. Ele é o quê? Tem uma rede, tá vendo aqui? Uma rede, ó, uma rede, tá certo? Essa rede, ela, se projetada de cima para baixo, vai formar lá em cima, com os aros de cores que ela tem, né? Vai projetar aqui, vai formar esse círculo que está aqui, tá certo? Forma esse círculo, esses círculos por causa dos aros aqui. Então aquilo vira um conjunto de rodas planas. Se projetar do lado, tá? Então saindo daqui, ó, desse lado aqui, tá certo? Saindo daqui e vindo para cá, projeta uma outra forma aqui, não é? E tem uma pessoa com uma lente no olho olhando exatamente esse pontinho aqui. E a ideia é a figura mostrar que, ó, você está olhando isso aqui, mas a coisa é muito maior. Tá? A ideia era mostrar isso daí. E ele arrumou esse desenho. Ele arrumou esse desenho e foi o desenho que apareceu aqui na capa, tá? Aí a cor, eu sempre gostei do azul, aí é uma cor que conversei com ele, eu acabei pedindo, não lembro exatamente, mas ele que fez isso daí para mim. A diagramação, se eu não estou enganado, foi feita na própria livraria, daí eu fui corrigir nas provas e tal, né? E foi feito assim. E eles fizeram esse acordo comigo, tinha lá um contrato assinado e tal. Quando sai a segunda edição, já é 2000, eu fiz a mesma capa, eu só mudei a cor. Foi uma cor voltada para o amarelo, um amarelo bem claro. E a terceira edição eu fiz a mesma capa, mas mudei para uma outra cor, uma cor voltada para o vermelho. Foram as 3 primeiras edições nesse modelo assim, né? Tava, o que eu conhecia disso? Não conhecia nada, eu estava assim, faz assim, faz assado e tal. E quem estava em volta também conhecia, não tanto assim nessa parte, mais estruturada de marketing, coisa e tal. E fomos fazendo assim. Então, foram as 3 primeiras edições, tá? A primeira em 98, a segunda em 2000, a outra deve ter sido 2001, por aí, porque vendia rápido, né? Vendia muito rápido. O que tem nesse livro aqui? Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês os capítulos. Então, tinha lá agradecimentos para as pessoas que acabam ajudando a gente. Depois tinha um iniciando, que é como se fosse uma introdução, que eu ia contar um pouco porque eu fiz esse livro. Depois tinha os capítulos. Capítulo 1, ciência. E era todo estruturado em forma de perguntas e respostas. Tá? Perguntas e respostas. E vem, tinha aqui 14 perguntas. Tá? A última pergunta era sempre a pergunta, o que ler? Onde eu colocava toda a literatura importante. Né? Não só o que eu tinha usado, mas a literatura importante para as pessoas lerem. Então, o que ler era sempre o último disso daí. Esse é o capítulo ciência. Capítulo 2 chama A Criação. É sobre criação de ideias. Como criar coisas novas. Então, tinha aqui 4 questões principais. Por exemplo, o que fazer para ter uma boa ideia? É importante conhecer outras áreas? E como saber qual a melhor ideia? Então, 3 questões. E a última era o que ler. Tá? Terceiro capítulo era sobre o objetivo. A estruturação do objetivo da pesquisa. Tem aqui 8 questões importantes. A quarta
O quarto capítulo era o planejamento da pesquisa. Aí era sobre metodologia científica, tá? Então eu tinha aqui 14 questões, ou seja, sempre uma menos, 13 questões, e a última era o que ler, tá? Esse é o quarto capítulo. O quinto capítulo era a coleta de dados. Então, continuando a questão metodológica sobre a coleta de dados. Tinha aqui 6 questões. No capítulo 6, análise e interpretação de dados. Como analisar os dados e como interpretar os dados. Tá? Eu tinha aqui 8 questões importantes. Questões amplas, né, que a gente discorria. O capítulo 7 era comunicação científica. Aí que era a parte da redação. Eu tinha aqui 16 questões, tá? E vinha lá, por exemplo, uma breve comunicação, era a introdução. Depois vinha, como os conceitos de qualidade total podem ser usados na prática da comunicação científica. 98, 97, ficou muito na moda essa história de qualidade total e tal, né? Depois vinha, como definir as autorias de um trabalho científico, como saber se um conjunto de dados é suficiente para construir um artigo, quantas páginas deve ter a dissertação e a tese. O que deve conter cada parte de um artigo científico, qual a melhor forma de apresentar os resultados, e aí eu apresentava vários itens, né? Como devo fazer as citações bibliográficas, como escrever bem, em qual periódico publicar, como é o processo de publicação de artigos, em qual idioma deve-se escrever os artigos, os assessores são os bichos papões da ciência? Como preparar um painel, um pôster de congresso? Quais cuidados tomar ao fazer uma comunicação científica oral? Como analisar criticamente um trabalho científico? E o último era o que ler. Tá? Depois desse capítulo de comunicação, tinha um outro capítulo, que era o oitavo capítulo, que era a formação de cientistas no Brasil. Ok? Formação de cientistas no Brasil. E eu discorri sobre algumas coisas aqui. Este último capítulo, na verdade, ele foi um artigo que eu escrevi e mandei para a CAPES, que a CAPES tinha uma revista da CAPES de divulgação. Eu mandei lá para publicar. E eu fazia uma análise crítica da nossa pós-graduação. Como quem conhece o meu discurso já deve entender algumas partes disso. E o que acontecia? A CAPES analisou, mandou para um revisor, o revisor negou, porque ele disse, isso não ocorre nos cursos de maior conceito, que era o curso Conceito A, né? E eu era coordenador do curso Conceito A. Então acontecia assim, fica tranquilo que acontecia. Não só no meu curso, eu sabia de outros, né? Então, aí como eu vi que foi negado lá, eu estava com o texto escrito, falei, sabe uma coisa, vou pôr aqui como último capítulo desse aqui, aí eu consigo divulgar para as pessoas julgam se eu sou louco ou o que está acontecendo, tá? E aí começa toda uma história com a pós-graduação, tá? Então, nesse último capítulo, eu começo com uma introdução, que está escrito assim, situando o problema. Faço isso. Depois eu começo com as perguntas. Era redação de dissertação e tese. Aí eu vou fazer uma análise da redação de dissertação e tese. Quais os problemas, o que está acontecendo. Daí, 2, proficiência em idioma estrangeiro. Eu comento sobre isso. Conclusão versus educação. Quanto se valoriza a conclusão em detrimento da formação dos alunos. Outro, a camisa de força do tempo. Aquele tempo que você tem que cumprir, aquilo lá vira um problema sério, né? Então, era outro ponto que eu questionava. O poder das aulas. 2 pontos, de volta à graduação. Então, eu diria que a pós-graduação estava repetindo os erros educacionais da graduação. O item 6 era a falácia do número de publicações. Como julgar pelo número de publicações é uma falácia, tá? Publicar um monte não significa muita coisa. O papel da crítica, outro item. O outro, é culpa do assessor? Tá? Tudo coisas que são tratadas dentro da formação dos indivíduos na pós-graduação. A autoria de trabalhos científicos, mas aqui eu não estou falando como eu falava lá atrás, né? Aqui eu estava discutindo isso dentro da pós-graduação. O poder da ciência e comentários finais, a busca de solução. E a solução que eu apresento é
construir um sistema de reciclagem de orientadores. Essa foi a conclusão final, né? E isso estava no artigo que eu mandei para a CAPES. Então, lógico que talvez não fosse um artigo muito simpático, tá? E desde então eu só vi que o problema é mais ou menos esse e continua. Diversifica algumas coisas, mas o problema está centrado nisso aí. Tá, então esse foi o livro, fiz, me deram isso daí. Depois, quando eu fiz a segunda edição, eles, sem eu falar nada, ofereceram um aumento, né, no meu percentual como autor da obra, tá, como direitos autorais. Então eles subiram de 30% para 50%. Hoje eu vendo isso, eu falo, meu Deus, não existe, tá? Passou mais 1 ou 2 anos, veio a terceira edição e eles sugeriram 60%. Falei, ué, vou falar não, né? Então foi ficando. Quando chegou na quarta edição, ou não chegou até antes de ter a quarta edição, acho que foi alguma negociação antes, não lembro, eles não. Saiu essa turma e entrou uma outra equipe na editora, né? Pelo menos, não todo mundo, lógico, mas assim, em termos de direção, coisa e tal. E aí eles não queriam pagar 60% e queriam baixar lá para baixo. Eu não lembro quanto que era, 20, 30, não lembro. Alguma coisa assim. Também é alto, mas, né? Aí eu falei, não, mas vocês estão pagando, vocês me ofereceram, vai fazer que não pode? Não, não quero, não aceito, não aceito. Virou, tirei meu livro dela. Sabe aquelas coisas que acontecem que, né? E foi tudo muito bom, porque eles que me fizeram ver tudo isso, né? Mas foi bom também ter acontecido isso, porque aí eu fui entendendo o sistema da publicação e fui saindo a campo. Eu tive que conhecer outras gráficas, outras editoras, né? Até que, bem mais para frente, ah, conseguimos, né? Minha esposa me ajudava muito nessas histórias de ir atrás, e ela tem uma percepção melhor que eu. Conseguimos trabalhar com e por indicação de um amigo meu de São Paulo, o Ivan Marques, ele é advogado e ele trabalhava numa editora de advocacia, de direito, né, da área de direito, e a gente conversava muito de vez em quando, mas conversava bastante sobre isso. Ele é bem acadêmico, ele gostava dessas coisas, eu também gostava. Quando se encontrava, né, a coisa fluía. E ele me dava dicas importantes, muito importantes, né? E eu acabei seguindo várias coisas que ele falava, e ele me indicou uma editora, né? Que acho que foi ele que indicou, não tenho bem certeza, mas acho que foi sim. E essa editora, uma editora muito grande, era uma das grandes, talvez uma das maiores da América do Sul, alguma coisa assim. Sei que ela era uma editora top, top. Aí fomos lá e lá tivemos o conhecimento em relação às pessoas, e essa editora ela era muito especial, sabe? Ela era muito especial e tinha uma pessoa lá, não lembro agora o nome, mas eu vou lembrar porque eu tenho o contato dela, inclusive, que até hoje cuida dos meus livros, né? Essa pessoa, ela, é, ela foi se travando uma certa amizade, uma coisa assim, né? E aquela editora, ela, puxa vida, ela me tratava tão bem. Pra você ter uma ideia, ela chegou a mandar de São Paulo a Botucatu, 250 quilômetros. Chegou a mandar um motoboy com 3 cores de linhas, né? Para que eu escolhesse qual daquelas queria aparecer aqui na dobra aqui do livro, tá? Então tá aqui, ó, nessa dobrinha aqui, que ficaria aparecendo. Seria costurado, não sei o quê, e precisava definir que cor que seria. Bom, eu daltônico, né? Pedi para minha esposa escolher para mim. Então assim, ficou aquela dobrinha. Veja, uma moto de lá até aqui, trouxe, mostrei, escolheu, o cara pegou e voltou, devolveu lá para ele, falou, escolheu essa daqui. Então, assim, eles tratavam uma vez deu um erro, foi no livro de estatística. Saiu uma coisa horrível. Eles estavam com um processo muito grande, que assim, pegou alguma coisa do Enem para fazer, você ia na gráfica, estava assim,
tudo fechado com plástico preto, sabe? Você só podia andar por alguns lugares, estava tudo confidencial, tudo fechado e tal. E eles tinham posto uma pessoa nova para fazer essa parte do livro, porque as pessoas mais experientes estavam envolvidas, algumas em Brasília, outras lá, envolvidas com o processo do Enem, alguma coisa assim, porque tinha dado um problema com a empresa que tinha ganho a concorrência e tiraram então essa empresa e daí entrou essa daqui, essa grandona aí que eu estava. Aí o carinha ficou lá fazendo, primeiro ele falou umas coisas legais, tá? Falei, bacana, bacana, e foi fazendo. Só que no fim, saiu uma coisa muito horrível. Tinha uma coisa colorida numa faixa assim, tá? Uma faixa vertical, assim do lado, tá? Havia aqui assim uma faixinha colorida e dava para você perceber as diferenças do capítulo. Isso é outro livro, tá? O que aconteceu? Só estou falando por causa da editora. É, o que aconteceu? Uma faixa saiu maior, outra menor, uma maior, outra menor. Era diferença de 2, 3 milímetros, mas não pode ter isso. Né? Daí eu reclamei e o que eles fizeram? Eles pegaram a edição inteira, picaram, fizeram outra, mandaram o rapaz embora. Ele estava lá há pouco tempo, mas realmente ele era meio complicadinho. Mas, sei lá, aí foi a decisão deles, não minha. Fizeram tudo de novo e me chamaram lá depois. Eu fui lá, veio o diretor deles conversar comigo para pedir desculpa pelo que tinha acontecido. Então você veja, e eu o quê? Alguém desconhecido, uma pessoa qualquer, eu não era um autor famoso, que então, puxa vida, né? Pega esses famosos aí que ganham milhões ou não sei o que lá, e essas pessoas, então, ok. Não, não, eu era uma pessoa simples, tá? Um professor universitário, tinha publicado 3 edições, estava publicando acho que eu estava com alguns livros já, né? Então foi isso que aconteceu. Então veja bem, a hora que eu vi isso daí, né? Eu pensei assim, puxa vida, mas que tratamento, que coisa que eles têm, não é verdade? E esse foi então o caminho. Aí eu comecei nessa editora, publiquei muitos livros lá. Até que um dia essa moça que a gente conhecia foi mandada embora. Fez um X de tempo de serviço, manda embora que está ficando caro para a editora. Parece que foi essa a questão, não sei direito. Aí mandou ela embora e ela foi para uma outra editora, né? Também em São Paulo, todas em São Paulo. E aí então nós mudamos para essa outra editora, nós fomos atrás dela, porque ela que era a ponta de contato com a gente. Falei, não, troca de editora, né? E tal. E aí a livraria foi seguindo seu caminho e foi indo, e eu ficava escolhendo essas coisas, porque como autor eu tenho o direito de escolher algumas coisas, tá? Tá? Se eu mandasse direto para a editora para fazer tudo, distribuição, tudo não. Mas a editora de livraria que fazia meu livro, ela terceirizava, que é o comum, é o comum. Tá? É difícil você ter uma editora, né, principalmente no interior, que ela faz tudo, não faz tudo. Então, terceirizava os serviços de gráfica, disso e daquilo. A editora entra só para o lado editorial mesmo, de produção do texto, coisa e tal. Tá? Então, foi isso daí. Então, esse primeiro livro, ele foi, assim, de fato, por uma questão ali de desentendimento meu e deles, eu acabei saindo da editora, tive que buscar algum lugar para publicar meu livro e acabei encontrando coisas muito boas, isso também deu um crescimento muito grande. Mas teve uma coisa que eu pensei lá no começo e, e que deu certo, deu muito certo. E vocês vão poder me dizer que deu certo pelos dias de hoje, vocês estão vivendo hoje. Logo que eu lancei o primeiro livro, eu percebi que vendeu bastante. E eu fiquei assim, só que assim, vendeu bastante era o quê? Um pouquinho, né? Um pouquinho, porque estava no começo, ninguém me conhecia, aquela história toda, e o livro também não, e não tinha essas mídias, internet, tudo, não, o negócio era bem tímido naquela época, né? Em 98, embora fosse quase 2000, mas ainda era muito tímido essas mídias sociais, ok? É, o que aconteceu? Quando eu lancei esse livro, né, eu pensei, eu vi esse clima, essa situação, não lembro se na primeira, na segunda, na terceira edição, eu sei que eu pensei, falei assim, as pessoas não estão percebendo a importância dessa área.
E não estão mesmo, a academia científica não estava nem aí, fazia, cada um fazia do seu jeito, e pé. Eles não estão entendendo o papel da redação científica, principalmente da redação científica, né? Eu estava pegando com um carro-chefe. Falei, eles não estão entendendo. O que vai acontecer? Eu pensei comigo. Lá na frente, eles vão perceber o quanto isso é importante. Então, o que eu fiz? Eu vou publicar o que eu puder dentro dessa área, tá? A hora que eles descobrirem, eu falo, ó, o pacote está aqui. Divirtam-se, ok? Porque tem sempre aqueles que vão começar atrasado e querem ser o dono da história. Você sabe como que é, né? E faz isso, e faz aquilo e tal. Tem algumas coisas, alguns livros aqui no Brasil, livros de brasileiros aqui, né? No exterior tinha bastante coisa, mas aqui tinha algumas coisinhas, mas era aquela coisa assim, muito limitada, típica de quem não publica em cenário internacional. Então, e o meu já tinha uma outra pegada, tá? Ligada a essa publicação internacional, coisa e tal, num ambiente mais competitivo, não é? Então eram conversas bem diferentes. Então foi isso que aconteceu. Eu pensei nisso e acertei, porque se você for ver, gradativamente as coisas foram acontecendo, tá? E isso trouxe um espaço para poder falar sobre o assunto, não é? Depois, lógico, mais nos últimos 5, 7 anos, todo mundo se tornou expert nisso. Eu dou risada quando eu converso com as pessoas, elas falam coisas, muitas são cruas. Tem pessoas boas sim, mas tem algumas que são muito cruas, mas se acham. Mas deixa que se achem, né? Eu não estou aqui para falar disso, eu estou só mostrando como que foi esse desenvolvimento histórico, tá certo? Hoje nós temos assim, todo mundo quer dizer que dá aula de redação, que faz isso, faz aquilo, quando lá atrás ninguém ligava para isso. Ninguém ligava, ninguém queria. Né? Então tinha um ou outro no Brasil que eram os coitados que acreditavam na causa. Então foi mais ou menos esse o caminhar, ok? Isso daí pode trazer alguns insights para vocês, algumas coisas. Pense nisso, nem tudo que acontece na vida da gente é planejado, mas quando acontece é a tua posição naquele momento que vai ajudar a tomar uma decisão adequada ou equivocada, ok? É isso aí, gente. Muito obrigado.